Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Amai-vos, instruí-vos é a nossa lei. Aqui nós trabalhamos para o Rei dos Reis. Cada estudo é o encontro com a verdade, nos aproxima da espiritualidade. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Vamos andar como filhos da luz, seguindo os passos do Mestre Jesus. O nosso mentor nos exige disciplina, nos faz caminhar dentro das leis divinas. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Se está buscando a felicidade, comece a praticar a lei da caridade. Mas não se esqueça da reforma interior, como orienta o nosso mentor. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Casa santa de amor e fraternidade. Querido Mestre e amigo Jesus, primeiramente pedimos a tua bênção e a tua proteção para o estudo da noite de hoje. Que a nossa querida irmã, responsável pelo estudo, seja envolvida nas vibrações de luz, para que o estudo possa ser muito bem aproveitado por nós e pelos irmãos desencarnados. E que durante o estudo possamos manter o nosso pensamento firme e equilibrado, para aproveitarmos o máximo do que iremos ouvir. Querido Jesus, sabemos que não podemos perder tempo. Perder tempo no sentido de não nos preocupar só com as nossas coisas, mas de pensar no nosso próximo. Sabemos, Senhor, que cada um tem o seu livre-arbítrio e sabemos que temos que respeitar. Mas assim como nós somos muito ajudados, precisamos também ajudar. Então, aqueles que já estão aceitando ser ajudados, que possamos dar as mãos e caminhar em tua direção, Senhor, que é procurando cumprir com os vossos ensinamentos. Sabemos que a nossa terra-mãe está se transformando para abrigar a todos que estão evoluindo espiritualmente. E com certeza queremos fazer a nossa parte para aqueles que estiverem retornando ao planeta Terra. Já a encontre com seus moradores mais bondosos. É tão emocionante, Senhor, participar dessa transformação, onde cada gesto faz a diferença, onde procuramos ter carinho com a natureza, respeitando-a, para que ela sofra o mínimo possível. E também sermos gratos no dia de hoje, onde ela nos abriga nesse momento. Que a gente possa continuar orando para que mais irmãos se conscientizem de realizar as boas obras. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos em sintonia contigo e com todos os nossos irmãos. Que a tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho dessa noite está em Malaquias,
capítulo 3, versículo 1 e 2. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Que assim seja. Continuidade ao nosso estudo. No capítulo 12, para quem chegou agora, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E eu vou fazer um apanhado para a gente relembrar algumas coisas para dar sequência ao estudo, né? Foi dito que inimigo é aquele que não é amigo, que não está no momento como amigo, que nós não vemos como amigo, né? Eu fiz também um questionamento de como assim amar os inimigos. Isso até então parece uma coisa muito difícil para a gente. Por que amar os inimigos? Por que nós devemos fazer isso? E lá no início do capítulo tem uma passagem que diz que nós devemos amar os nossos inimigos para que sejamos considerados filhos de Deus. Lembrando que Jesus nos orientou, né, nos exortou para que amássemos ao próximo. E esse próximo é qualquer pessoa, incondicionalmente. Então, os nossos considerados inimigos, eles estão aí nesse grupo. Né? Ele é um de nossos irmãos, ele é o nosso próximo. Então, Jesus nos orientou que amássemos o próximo, como a nós mesmos. Então, esse amor, ele é muito maior do que a gente imagina. É tudo aquilo que você quer para você, você querer para o nosso irmão. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 887, tem uma pergunta assim. Disse Jesus também, amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Não é uma coisa contrária à nossa vontade? Se é inimigo é porque a gente, né, já está lá, já não é aquela pessoa amada, aquela pessoa querida. Mas ele disse que é para amar os inimigos. Então, vamos ver a resposta que os espíritos deram a essa pergunta. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele, Cristo, quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir bem por mal. Por este meio, tornamo-nos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Então, né, ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Mas Jesus não disse que a gente tem que ter aquele amor terno, aquele amor, né? Ele disse que esse amar os inimigos, a forma que nós temos de amar esses inimigos é perdoando-os, é refletindo na condição daquela pessoa, o que ela conhece de Jesus, o que ela conhece de amar o próximo. Nós que estamos dentro de uma casa santa, que estamos estudando, somos conhecedores de um pouquinho de uma doutrina, da palavra do Cristo, nós temos esses conhecimentos, nós sabemos que deve ser assim. E o nosso irmão sabe? O nosso irmão tem noção de vida futura? O nosso irmão sabe que o que nós fazemos aqui hoje
será retomado numa outra vida? Muitas vezes ele não sabe disso. E ele não sabendo disso, ele acredita que tudo tem que ser resolvido aqui. Quase que a fé for. Então, ele não aceita perder. Ele tem o amor a si mesmo, o seu amor próprio, é em um grau tão elevado que ele não sabe abrir mão dele para nada nem para ninguém. Então, precisamos ter em mente essas questões para que nós possamos compreender melhor um pouquinho o nosso irmão. Por que amar os nossos inimigos? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser de filhos do vosso Pai que está no céu, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Então, nós vimos aqui que amar aos nossos inimigos para que sejamos considerados filhos de Deus. Vimos também que Deus, ele não faz separação do justo, do injusto, do bom, do mal. Ele age da mesma forma para todos os filhos. Quem somos nós para termos o direito de fazer exclusões? Não podemos. Então, nos resta amar ao próximo como a nós mesmos. Se amar o próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a passo de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Eu acho que se a gente conseguir colocar isso em prática, é uma vitória sobre nós mesmos. É uma vitória contra o nosso amor próprio, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Então, seria assim, a máxima do amar ao próximo, porque não é fácil. Não é uma coisa fácil. Amar os nossos amigos, as pessoas que estão próximas, muitas vezes, quando a gente esbarra em alguém com um pensamento diferente do nosso, com opções diferentes das nossas. Num primeiro momento aquilo choca e nem sempre a gente consegue amar aquela pessoa, amar aquelas atitudes. Imagina aquele que se declarou contra nós. Então, conseguir amar esse inimigo seria o máximo grau de amor, digamos assim, aqui na Terra entre nós. Estais sempre pronto a responder à vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei com suavidade e respeito. Tende consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos por que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Então, nós temos que nos defender, sim. Estejam sempre prontos, a responder a quem lhe pedir a razão. Mas faça com suavidade e respeito, tendo a consciência reta, estando firme nos ensinamentos do nosso Cristo. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sábios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Esse versículo ele foi comentado foi citado na primeira parte do estudo. E essa questão aqui do amor cobrir uma multidão de pecados, muitas vezes, quando o nosso inimigo chega até nós, quando as cobranças chegam e nos encontram no caminho do Cristo, nos encontram a serviço do Cristo, nos encontram seguindo a lei de amor, esse inimigo, ele
não é mais a mesma pessoa que eu estava cobrando. Hoje, essa pessoa é uma outra pessoa. Né? Quando o caminhar do homem agrada ao Senhor, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Isso está em Provérbios 16 e 17. Então, quando a pessoa modifica as suas ações, muda a sua vida, reveste-se de uma nova personalidade, o próprio inimigo reconhece isso. Não é mais aquela pessoa. Não é mais aquela pessoa que matava, que roubava, que falava, que fazia. Não é mais aquela pessoa que me ofendeu. Então, esse amor, ele cobre a multidão de pecados. Precisamos perdoar os nossos ofensores, porque com certeza também ofendemos. E como ofendemos, né? Somos egoístas, passamos por cima da vontade do outro para que prevaleça a nossa. Queremos vencer sempre, queremos que o outro corresponda aos nossos padrões, às nossas ideias. Algumas pessoas fazem intrigas e a gente muitas vezes não percebe. Você só percebe quando o outro te ofende, mas você não percebe o que você faz muitas vezes com o outro. Então, precisamos procurar nos educar a não ofender o outro, não magoar, não humilhar, não ter o desejo de vingar do outro. Não sermos a pedra de tropeço do nosso irmão. Porque quando nós temos uma dessas atitudes que eu acabei de falar, o que acontece? Toda ação provoca uma reação. Se nós agimos dessa forma para com o outro vai ter uma reação. Nós vamos despertar no outro sentimentos não positivos, não bons. E aí, todo o procedimento, todas as ações, toda a vida daquele nosso irmão vai ser modificada por aquela ação infeliz que você fez, por aquela palavra mal falada, mal empregada. Certo? Falamos também da outra vez dos inimigos desencarnados. Assim como temos inimigos aqui, nós também temos inimigos do outro lado. A vida continua e os nossos hábitos e sentimentos também. Se era inimigo em vida, quando estava em carne, em um corpo de carne, quando ele desencarna, quando ele deixa esse corpo, ele vai continuar sendo o seu inimigo. Tem-se o hábito de atribuir o nosso fracasso, as nossas dificuldades, aos demônios, aos inimigos, a coisa ruim. Precisamos lembrar que esses demônios são os inimigos que nós mesmos cultivamos, que nós mesmos conquistamos, muitas vezes até em vidas passadas. Esse demônio é um irmão criado por Deus igual a nós, e se perdeu no caminho. Ele merece. Se Deus não o exclui, quem somos nós para não dar uma outra chance a esse? Esses desafetos, muitas vezes, quase sempre, são conquistas de tempos passados, mas são nossos. O nosso bem caminhar é o primeiro passo para esse acerto. Desacreditar da vida futura é lamentável, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios 15, versículo 19. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então, a fé na vida futura, ela nos faz viver de uma outra forma. Ela nos faz enxergar o mundo de uma outra forma. Nós passamos a ter outros objetivos. Nós entendemos que esta vida que nós estamos aqui, este momento, é só um ponto de passagem, um ponto que liga o nosso passado ao nosso futuro. E nós tomamos a consciência, quando acreditamos em vidas futuras, nós tomamos a consciência de que tudo que nós fazermos aqui vai se tornar reminiscência lá no futuro. Assim como o nosso passado está refletindo hoje. Muitas coisas que a gente recebe hoje são, como eu posso dizer,
cobranças, acertos que precisam ser feitos de débitos do passado, ou até são merecimentos. Se tivermos más ações, nós vamos ter que acertá-las e repará-las agora, ou até em vidas futuras. E se tivermos boas ações, nós vamos receber os prêmios, o merecimento nesta vida. E em outras também. Não nos livraremos de nossos inimigos até que os amemos. Não nos livraremos de nossos inimigos até que os amemos. Mesmo que para isso seja necessário várias encarnações. Lá no livro Obras Póstumas, eu passando hoje para revendo o estudo, eu cheguei no capítulo 21 de Obras Póstumas. Eu vou ler um trechinho para a gente. Mas que capítulo maravilhoso. Pena que não dá para a gente fazer o estudo dele, né? Ou até explorar mais alguns trechos, porque o nosso propósito aqui não é esse, mas eu vou ler uma parte que nos fala o seguinte: tornando-se a vida futura o seu objetivo, pouco lhe importa ter um pouco mais ou um pouco menos neste. Os interesses mundanos são os acessórios, em lugar de serem o principal. Ele trabalha no presente, tendo em vista assegurar a sua posição no futuro. Além disso, sabe em que condições pode ser feliz. Então, se nós temos a certeza de um futuro, se nós vamos ter um pouco mais aqui, um pouco menos, isso que a gente é detalhe. Nós sabemos que algo maior nos aguarda. Nós temos um objetivo, e o objetivo de todos nós é sermos perfeitos. É chegarmos à perfeição. Então, essas pequenas coisas, essas picuinhas, pegou aqui, não devolveu ali, me ofendeu lá, um detalhe, a gente consegue superar. E esse capítulo fala até da questão do egoísmo, né, do porquê e como vencer o egoísmo. Muito bom, gostei muito. Mas vamos voltar para cá. Vamos dar continuidade falando lá nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 2. A vingança. O nosso irmão Júlio Olivier vai nos falar sobre a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Da outra vez nós falamos também da questão dos duelos, dos costumes, né, das pessoas se enfrentarem, de planejarem, de arquitetarem um encontro, de toda aquela situação. Então, essa questão da vingança, ela vai desaparecer. São indícios, são coisas que nós trazemos ainda lá do iniciozinho da nossa criação, da época dos bárbaros mesmo, né? Isso. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sobre cujos grandes antes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constitui um indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Vale a gente parar para lembrar aqui que o Cristo, quando ele estava lá, né, em seus últimos momentos, as suas últimas palavras aqui na Terra foram para pedir que o Pai perdoasse aqueles que o estavam crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, o Cristo,
Na sua hora mais difícil, ele pede que perdoe os seus inimigos. Então, se nós não temos capacidade, não temos ainda o entendimento da necessidade desse perdão, de desenvolver em nós a prática do perdão, nós não somos espíritas, muito menos cristãos. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos, que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera um momento azado para, sem perigo, ferir. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, né, diz aqui que a vingança ela está ligada, né, àquela questão da baixeza, da falsidade. Por quê? Porque o inimigo, aquele que se sente ofendido, ele vai armar toda uma situação para pegar aquele inimigo desprevenido e então atacá-lo. Quando assim ele não faz, quando ele não toma a atitude de atacar frente a frente, né, de querer mesmo extinguir a vida, ele faz o contrário. Olha o que ele faz. Ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. É aquela questão da intriga. Fala mal, calunia, instiga, se faz de vítima. Tá? Então, é mais uma forma do inimigo agir contra o outro. Fica estupefado quando mãos que lhes estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. São coisas contrárias, né? Porque o perdão é uma forma de caridade. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. O nosso irmão Fénelon vai nos falar sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Ou seja, aqueles que nós temos como os inimigos. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem.
Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem é a lei de amor, mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos. Ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem. Isso o nosso irmão falando. Eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura, e o ódio a distancia dele. Sim, o ódio distancia porque é contrário aos preceitos do Cristo. É contrário à doutrina do Cristo, aos ensinamentos do Cristo. Né? Ele nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos ensina também que devemos perdoar e amar os nossos inimigos. Agora, sobre o duelo. Bom, vamos lembrar aqui que o duelo, ele é considerado crime nas leis morais, nas leis dos homens, nas leis terrenas, e também é considerado crime nas leis divinas. Vamos partir desse ponto para a gente desenvolver a leitura. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, o que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Bom, aqui é aquela questão do ponto de chegada. Nós, cristãos, nós temos um objetivo. Nós sabemos que o nosso objetivo é sermos perfeitos. Nós temos toda uma caminhada até atingirmos a perfeição. Uns atingem mais rapidamente que outros. Né? Uns têm necessidade de reencarnar, até conseguir. Outros conseguem mais rapidamente, mais facilmente. Depende da evolução de cada um. Então, aquele que tem esse ponto de chegada claro em sua mente, em seu coração, ele não se prende, como diz aqui, às asperezas da jornada. Ele não se prende às coisas que nós temos que enfrentar em nossa caminhada, em nosso dia a dia. Aquela questão do mais e do menos que eu falei ainda há pouco. É só um detalhe. Lá no outro parágrafo tem assim: há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que tendes que seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoar. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Eu achei esse trecho muito forte. É para fazer pensar realmente. Enquanto aqui ainda correr uma gota de sangue jorrada pelos homens, causada, levada esse sofrimento, essa morte, esse sangue,
o reino de Deus não vai se instalar aqui. Por quê? Porque o reino de Deus não é desse nível, digamos assim. O reino de Deus é um reino de paz, de amor, de igualdade, de fraternidade. Então, cabe a nós aproveitarmos aí esse momento de transição para realmente fazer a transição em nós. Mudar os nossos hábitos, os nossos sentimentos, descobrir, deixar brotar em nós esses sentimentos que estão em nós. Nós somos a semelhança de Deus. Nós somos criados por Ele, nós somos filhos. Nós temos isso como herança em nós. Possamos aproveitar esse período para realmente fazer essa mudança, né? Fazer essa restauração, nos revestirmos de uma outra personalidade, fazer a nossa reforma íntima. Vale a pena. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? O Cristo nos disse isso. Se alguém lhe bater na face direita, não ofereça a esquerda. Se alguém lhe fez algo, ofereça a outra face. Ofereça outra oportunidade para aquele. Não é bateu aqui, tomou lá. Não. É oferecer essa face esquerda, é um outro caminho, é um outro meio, um outro ponto de partida, para que esse irmão, então, possa reparar aquilo que ele fez. É dar oportunidade àquele irmão. Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, e é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa. Não é esse temperamento que ruge a primeira ofensa? Não é assim que começa? Né? Esse temperamento explosivo, sanguíneo, o amor próprio elevado, né? O egoísmo. Eu não sei abrir mão de nada, eu não sei olhar o outro, eu não enxergo o meu irmão, eu sou eu, mas eu. Então, são essas atitudes, são esses pensamentos que atiçam lá o ponto de partida. É isso que está sendo falado aqui. Né? Não é esse temperamento sanguíneo e colérico que ruge a primeira ofensa? Onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar? Ah, que ele trema. No fundo da sua consciência, uma voz lhe brandará sempre: Caim, Caim, que fizeste com teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus. Aquela questão que se você enxerga apenas essa vida, se você considera apenas essa vida, você tem que fazer sua honra nessa vida. Você não vai se importar com depois. Você não vai se importar em se apresentar a Deus de mãos limpas. É impossível não concordar com o apóstolo Paulo. É realmente lastimável acreditar e esperar
em Cristo apenas em uma vida. Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio à sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizaste? Em reparação a tantos insultos vos pediu ele. O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor de seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigo, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, ao ultraje, com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei bem alto a fronte, e mostrai que também ela se não temeria cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á ao Cleartes. Deus vos outorgou o direito da vida e da morte uns sobre os outros? Deus nos deu esse direito quando nos criou, de decidirmos sobre a vida e sobre a morte de alguém? Não só a natureza conferiu ele esse direito para se reformar e reconstruir, quanto a vós não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Nem da nossa vida nós somos donos. Nem a nossa vida nós temos o direito de determinar a hora que ela deve ser extinguida aqui na Terra. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue. Quando comparecer perante Deus e a um outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca ao seu irmão, quanto mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas de sangue do seu irmão. Naquela questão do raca, das palavras de ofensa, ele condena. Se ele condena isso, que ele não fará com aquele que chegar com as mãos sujas de sangue. O duelo, como que outrora se dominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em uma água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa? Para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova. O que nós diríamos se nós presenciássemos uma cena dessa? Qualificareis de imensa... Qualificareis de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é pior do que tudo isso. Para o duelista destro, para aquele que tem habilidades as armas, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar sobre outra forma ao juízo da Idade Média? Não é retroceder? Por que é que nós temos que agir dessa forma? Os tempos passaram. Hoje nós temos conhecimentos que não tínhamos naquela época. Né? E a quem muito é dado, muito será cobrado.
lá naquele período, via-se como algo feito até aqui, como diz aqui, como denominava-se o juízo de Deus. Hoje nós já temos o conhecimento que esse juízo de Deus, que esse juiz, não somos nós. Não somos nós que temos que ter essa atitude. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para sermos julgados. O estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceptou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Não basta a lei dizer que é proibido. É preciso que tenha aqui uma ação preventiva do mal. E essa ação preventiva do mal acontece em nós. Acontece em nossos corações. Quando nós nos permitimos mudar. Quando nós nos permitimos crescer. Quando nós nos permitimos evoluir meio degrauzinho em uma existência. Aí ele vem aqui questionando, né, que juízo farão de mim se eu me recusar a esse enfrentamento? Vamos chamar de covarde? Não. Os que vão te chamar de covarde são aqueles que comungam das mesmas ideias suas, que ainda não se apropriaram desse conhecimento e que não estão nem aí para se apropriar. Mas aqueles sensatos, aqueles que já têm esse conhecimento, o aprovarão. A sua atitude será vista como grandiosa. Não é fácil suportar uma ofensa. Aí está, né, o grande mérito da questão. Não é fácil. Eu acho que aqui eu já resumi esse texto inteiro, que é exatamente sobre isso que ele fala. Essa questão de que os outros vão falar. Nós já vimos que se nós temos um objetivo, um ponto a ser alcançado, nós não temos que nos importar com o que os outros vão falar. Porque no final, somos nós e Deus. Eu e Deus. O que o outro falou, o que o outro pensou, o que o outro disse, o que o outro me contou, o que eu precisava fazer, não vai contar. Tá? Lá no item 15 diz assim: o homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, pela ignorância, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que lhes opõem aos exílios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Aquele que, por necessidade ou por qualquer outro motivo, acaba naquele momento cometendo um assassínio, ele vai ter o julgamento diferenciado daquele que tem o conhecimento, que premeditou, que planejou, que esperou e então efetuou. Pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação.
O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é o que o reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele não só vê um ato de duelo, um ato de coragem ou pouco caso da vida, mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra à medida que o homem for depositando fé mais na vida futura. Pegando aí o comentário, né? Ainda somos os mesmos. A gente aprende muito pouco, a gente evolui muito pouco. Na verdade, eu acho que a gente pratica muito pouco aquilo que aprende. Continua a mesma coisa. Ainda nos importamos com o que o outro vai falar, com o que eu tenho que fazer. Não pensamos no depois. Não pensamos em como vamos chegar até o Pai. Não pensamos naquilo que nós vamos colher numa vida futura. Nota. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros e se, de tempos a tempos, alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam outrora. Antigamente era a prática mesmo, era costume, era assim que eles resolviam as suas pendências. Hoje, graças a Deus, o homem já está tomando consciência de que não é uma prática saudável. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever o encontro. Ele estava sempre preparado, pronto para matar. Não saía sem prever o encontro, pelo que tornava sempre as necessárias preocupações, tomava sempre as precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A prática do uso da arma, de portar a arma. Olha, se eu não estou disposta a matar ninguém, eu não preciso de uma arma. Isso é certo. Se você considera a possibilidade de ter uma arma, você também considera a possibilidade de vir a usar aquela arma. Então, antigamente era assim, era normal, o homem estava sempre pronto para o embate. Hoje, já bem menos. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. E é curioso acompanhar-lhes a gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada, a cinta, constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combatentes singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combates, ao passo que este hoje se ocupa. Antigamente era um espetáculo.
a turba, a população, né, as pessoas que estavam ali, abriam o espaço para deixar, então, o duelo acontecer. Hoje, né, quando acontece esse enfrentamento, ele acontece de forma oculta. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto que, noutros tempos, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito da caridade e de fraternidade. Com os ensinamentos que a doutrina nos passa, com a conscientização de vidas futuras, de que você vai colher aquilo que você planta aqui. Como foi dito outro dia aqui em um estudo, que a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Você vai colher. Então, esses conceitos que a doutrina vai nos passando, que o Espiritismo vai nos passando, vai, digamos assim, abrandando os homens, vai transformando, vai conduzindo a essa mudança. Eu estou procurando aqui que eu tinha um trechinho que eu queria ler, e eu separei e anotei em algum lugar. Obras póstumas 161 eu já li. Acho que é aqui. Meus irmãos, não achei. Eu achando aqui, eu posto lá no nosso grupo para vocês fazerem uma leitura. E quanto ao capítulo aqui do Obras Póstumas, que fala dessa questão do orgulho ferido, o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Se alguém tiver essa obra em casa, dá uma olhadinha. Lá no capítulo 21, é realmente muito bom. E, além de todos esses motivos aqui falados, para que nós possamos amar, perdoar, não humilhar, né? Conviver de forma sadia, abrir mão do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Nós temos aquele motivo maior que eu falei, que é o motivo de nos tornarmos filhos de Deus. Como foi dito aqui no início do capítulo, lá em retribuir o mal com o bem, diz assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de que serdes filhos do vosso Pai que está no céu e que faz que se levante o sol para os bons e os maus e que chova sobre os justos e injustos. Então, gente, vamos ter isso aí como meta. Nós precisamos ser reconhecidos como filhos do nosso Pai Jeová. Nós somos herdeiros de todo esse amor, de toda essa criação maravilhosa que Ele fez para nós. Precisamos retribuir em forma de caridade, de amor aos nossos irmãos. Vamos... Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu já vi algumas coisas aqui. A questão da arma, do porte de arma, ela é muito delicada, porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem os seus objetivos. Eu falei por mim. Se eu não considero a possibilidade, eu não preciso de uma. Muitas vezes, aquele que está de posse de uma, ele acaba sendo levado a tomar algumas atitudes, é levado a usá-la só porque está com ela ali. Sabe aquela autoconfiança? Eu acho que isso se amplia quando você tem uma arma em mãos. Então, essa questão do duelo, do tirar a vida do outro, nós já passamos essa fase.
Nosso querido Jesus, quando ele veio à Terra, quando ele esteve aqui conosco, ele nos ensinou a prática do amor. Ele não nos ensinou mais aquela questão de, como a gente, dos ensinamentos mosaicos, do quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? E tem uns outros também. Ele não nos ensinou mais isso. Ele nos ensinou que nós podemos resolver as nossas pendências praticando o amor. Essa é a verdadeira lei. Vamos aí refletir sobre a nossa condição aqui na Terra. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigada, Neto Paulo de Tarso, por essa oportunidade de trabalho, a Jesus Cristo, por nos aceitar em sua seara, ainda assim tão imperfeitos como nós somos. Nós estamos na caminhada. Vou pedir a nossa irmã Daiane, nenhum comentário? Vamos pedir a nossa irmã Daiane que coloque o hino de encerramento e a nossa oração final. Amor e fraternidade, o nosso lema será operário da caridade. Nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, somos fortes na luta do amor. Trabalhamos com muito afã para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. Mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. E assim, querido Jesus, nós nos despedimos com o nosso coração aliviado e com muita esperança em dias melhores, porque temos a Ti a nos guiar. Senhor Jesus, que em cada amanhecer lembremos de elevar o nosso pensamento até a Ti, a pedir-te a inspiração para o dia que se inicia, para que tudo o que tivermos que passar seja de aprendizado, porque sabemos, Senhor, que temos a alegria, a força, a vitória, a sabedoria, mas ao mesmo tempo temos a tristeza, a derrota, a fraqueza. Por isso, Senhor, precisamos estar sempre vigilantes, para que a cada dia do presente seja preparado o dia do futuro. Sabemos que depende exclusivamente de cada um de nós a construção da nossa própria vida. Que não nos deixemos ficar com a máscara da vítima, porque já temos consciência que tudo que fazemos iremos responder pelo mesmo. Assim como hoje já respondemos pelo dia de ontem. Então, Senhor, só temos a Te pedir perdão. E pedir perdão por todos aqueles a quem nós enganamos em algum momento da nossa caminhada. E obrigada, Jesus, pela oportunidade dos acertos, que hoje
é muito importante para nós. E assim, Jesus, também, que ao chegar ao final do dia, antes de nos recolher, a gente possa render graças na meditação da noite, porque temos a certeza que o Senhor tudo provê e prevê a todos nós que estamos sempre a buscar-lhe a companhia em todas as circunstâncias da vida. A tua paz e o teu amor seja sempre o sustentáculo da nossa caminhada. Obrigada, Jesus, por tudo, Senhor. Esteja sempre conosco, Jesus. Que assim seja, Senhor.